paz para todos vocês. Vamos louvar e bendizer ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa glória. Que louvemos sempre o nome do Senhor, a todo momento. Que Ele seja glorificado e exaltado para todo o sempre. Que o seu nome seja bendito. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, podendo compartilhar uma porção da palavra com o Senhor no dia de hoje, domingo, dia reservado ao Senhor, para engrandecermos e louvarmos a Deus. Amém? A palavra de hoje vai estar no livro de Lucas, Lucas capítulo 7, o versículo é o 37 e o 38. O título diz assim: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Vamos ler. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regavam com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Amém, que maravilha, que atitude de adoração que essa mulher teve junto ao nosso Deus. Chorando com suas lágrimas, lavando os pés do Senhor, enxugando com seus próprios cabelos, seus pés, beijando-lhe e perfumando. Isso sim é adoração ao nosso Deus. Vamos orar engrandecendo o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda adoração. Amém? Curvemos nossas cabeças, elevamos nossos pensamentos aos céus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Deus maravilhoso, Deus de toda honra e toda glória, reconhecemos, Senhor, que Tu é o único Deus, Senhor, que Tu é o nosso Deus, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, nos livra do mal, nos guia nos Teus caminhos, nos faz servos Teus, pessoas retas nos Teus caminhos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, porque somos fracos e pobres e dependemos de Ti para tudo, Senhor.
Graças te damos pela tua misericórdia e pela tua bondade com todos nós, Senhor. Nos guia nas tuas palavras, abençoa no dia de hoje e nos protege, nos dando sabedoria e entendimento na tua palavra, Senhor. Ser conosco, ser com cada família da nossa igreja, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, Senhor. Perdoando e nos protegendo de todo o mal. Amém. Irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que em breve podemos estar todos juntos para dar aquele abraço caloroso a todos e a paz do Senhor para todos. Amém? Bom, irmãos, vamos ler o versículo aqui da palavra de Deus que se encontra em João, né, que ele fala assim, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí o 10 fala assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Graça e paz a toda a igreja do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar, pedindo perdão ao Senhor. E eu mesma quebrarei o silêncio. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, meu Deus, perdoa os nossos pecados, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, cada um de nós, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Senhor Deus, eu me despeço com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Que a nossa casa seja casa de bênção, que o nosso coração seja morada do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Minha casa será reconhecida como lugar
onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia! Que a nossa casa seja a morada do Espírito Santo, que o nosso coração seja a casa do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, e água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele.
minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a verdade declarada em amor. Essa é a palavra que selamos sobre nós, e a nuvem da presença e da glória de Deus nos cobrirá, envolverá, nos livrará do mal e nos conduzirá sempre em vitória, nos fazendo prosperar. Sempre em vitória, nos fazendo prosperar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a verdade declarada em amor. Essa é a palavra que selamos sobre nós, e a nuvem da presença e da glória de Deus nos cobrirá, envolverá, nos livrará do mal e nos conduzirá sempre em vitória, nos fazendo prosperar. Sempre em vitória, nos fazendo prosperar. Sempre em vitória, nos fazendo prosperar. Estejamos dispostos sempre, irmãos, a louvar e engrandecer o nome do Senhor e a servi-lo a todo momento. Deus deu uma semana de paz e de tranquilidade para todos nós, e que a sua presença seja constante nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Leremos a partir do verso 19 ao verso 21. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Pai amado, graças te rendemos por tua palavra lida e que será testemunhada nesta hora. Pedimos que pela instrumentalidade do teu Santo Espírito fale a cada coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi crucificado com Cristo. A leitura deste texto paulino nos suscita questionamentos muito sérios. Não temos como lê-lo e não olhar para as nossas vidas. Podemos garantir que Cristo foi crucificado por nós, mas podemos dizer que fomos crucificados com Ele? Temos certeza que Cristo quer viver em nós, mas podemos afirmar que este desejo se cumpre em nós? Estamos certos que a graça é uma dádiva irrevogável de Deus, conforme Paulo também nos apresenta na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 29, porque os dons
e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas podemos confirmar que estamos permitindo que este dom do nosso Senhor nos envolva completamente? No versículo 19 desse texto que acabamos de ler, Paulo diz que morrera para a lei, ou seja, matou qualquer confiança que ele tinha em si mesmo quando tentava cumprir a lei para ser salvo. Dito isto, ele afirma: estou crucificado com Cristo. E explica no final do verso 20: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo, portanto, descreve uma verdade absoluta já realizada. Eu estou crucificado com Cristo, porque Cristo me amou e deu a sua vida em meu lugar. Jesus foi crucificado por nós, não por causa dos seus pecados, porque não os tinha, mas por causa dos nossos pecados. Sim. Por isto, o cristão é quem foi crucificado com Cristo. Ser crucificado com Cristo é aceitar o perdão concedido por Ele na cruz. Estou crucificado com Cristo quer dizer, eu fui crucificado com Cristo quando Ele foi crucificado. É como se a cruz onde foi pendurado, torturado e morto o meu Senhor continuasse fincada sobre o Gólgota e nela continuassem pregados os meus pecados. Por isso, se procurarmos uma palavra que seja o contrário de culpa, logo a descobriremos o termo graça. Graças à graça de Deus, nenhum ser humano precisa carregar a culpa, precisa conviver com a culpa, precisa sofrer pela culpa. Jesus Cristo já carregou por nós, já conviveu com ela por nós, já sofreu por ela em nosso favor. E o que você então precisa fazer para receber o perdão? Nada. A natureza da salvação oferecida por Jesus Cristo tem esta característica essencial. O homem não faz nada para recebê-la, porque o Filho de Deus já fez tudo. A única ação humana, se é que isto pode ser chamado de ação, é pedir para ser perdoado. Esta é a resposta esperada. Se você já foi crucificado com Cristo, já foi perdoado por Cristo, já foi alcançado pela graça de Cristo, mas por alguma circunstância vivida, por algum descaminho percorrido, ou por algum ensino contra-cristão ouvido, a cruz perdeu
a sua eficácia. Você vive carregado de culpa, pesado de culpa, sofrido de culpa, vencido pela culpa. Lembre-se do que Jesus já fez por você. O poder da graça de Deus continua válido. Na cruz, o Filho de Deus nos amou e se entregou sua vida por nós, por mim e por você. A segunda afirmativa de Paulo aqui: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, nos coloca no campo do desejo, no campo da vontade. Este ensino fundamental se desenvolve em duas partes. Na primeira, o apóstolo afirma que Cristo vive em nós, de modo tão profundo que nós não vivemos mais. A vida que vivemos não é mais a nossa vida, porque não nos pertencemos mais. Não lhe damos a direção. A segunda parte desta reveladora frase contém a explicação. Isto acontece porque não vivemos mais na carne, ou seja, pela lei, pelo esforço próprio, mas vivemos pela fé, agraciados pela graça de Deus. O significado da expressão já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, reaparece no final desta carta, com o mesmo desejo, com a mesma vontade. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando desejo que Cristo viva em mim, Ele me capacita a viver. Nosso desejo, portanto, é que Cristo viva em nós. Quando Ele reside em nós, desejamos olhar a nós mesmos com os olhos de Cristo, sabendo que somos amados por Ele. Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensemos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando Cristo vive em nós, desejamos, sim, crucificar o mundo. E crucificar o mundo significa olhar o nosso tempo de modo crítico, tomando o que há de bom no seu conhecimento, na sua arte e na sua tecnologia, mas sem nos deixar dominar pelo seu conhecimento, por sua arte ou por sua tecnologia. Crucificar o mundo é desejar viver na contramão dos seus valores. É externar dia a dia o ensino precioso que o Senhor Jesus Cristo nos deixou no famoso Sermão do Monte, Mateus capítulos 5 a 7. Ter Cristo vivendo em nós significa que desejamos ter a sua mente governando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos relacionamentos, com aquilo que produzimos, para a glória e louvor do seu santo nome.
A frase, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, significa que o nosso tempo, que é o tempo da carne, nós vivemos experimentando a vida com Deus pela fé. E se neste viver que vivo na carne, sentimos a força da nossa natureza corrompida pelo pecado, nós sabemos que pela graça de Deus podemos subjugar a carne e viver pela fé no Filho de Deus. Ou seja, em outras palavras, devemos viver pela fé, não pela carne, que nos afasta de Deus e nos condena à tristeza, ao medo e à solidão. Viver pela fé é viver no poder da graça de Deus. Viver pela fé é desistir do esforço próprio para receber a graça de Deus, para caminhar na jornada diária, confiantes no Senhor. Paulo descreve-nos da seguinte maneira: nós, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pergunto: esta descrição que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, descreve você? Você sente que Deus amou você e lhe deu vida através da sua morte na cruz? Você foi crucificado com Ele e ressuscitado com Ele? Se a sua resposta é afirmativa, deixe-se envolver completamente por esta graça, mudando dia após dia o modo como você vê, o modo como você age em relação a si mesmo, em relação aos outros. O modo como experimenta as coisas excelentes de Deus. Viva pela fé no Senhor Jesus. Viva pela fé no Filho de Deus. Tudo que Paulo falou até agora é sobre a maravilhosa graça de Deus. Mas vejam, agora ele pede uma atitude, colocando-se como exemplo. Ele deseja que não tomemos, ou melhor, não tornemos nula a graça de Deus. Ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. É uma advertência. Só Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, desde que o confessemos. A palavra de Deus apresenta esta verdade de modo transparente e eloquente.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por meio do seu sangue. Sangue vertido na cruz uma única vez para nossa salvação, para nossa justificação. Quando reconhecemos a nossa condição, sem culpar ninguém, sem nos esconder, experimentamos o que Paulo experimentou, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando recebemos a graça de Deus, somos revestidos de um novo estilo de vida, formado em verdadeira justiça e santidade. Não podemos então, meus irmãos, nos esquecer da nossa natureza original. Ela foi crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Somos despojados, arrancados do procedimento anterior, típico do velho homem que se corrompe pelas consciências do engano, que se deixa destruir pelos seus desejos enganosos. Somos, irmãos, chamados a desenvolver a nossa salvação de forma racional, clara, objetiva, à luz da palavra de Deus. Somos convidados a aprender mais da graça de Deus e experimentá-la nas nossas vidas. E assim, ampliando os horizontes da fé em Jesus. Irmãos, precisamos tanto guardar estas verdades no nosso íntimo. Precisamos tanto manifestar para todos que somos do Senhor, que pertencemos ao Senhor, que confiamos no Senhor. Não precisamos ter medo de obedecer a Cristo. Nosso desejo, então, deve ser viver pela graça, não anulá-la. Estou crucificado com Cristo. E a consequência disto, conforme a palavra do Senhor apresenta para nós, Cristo vive em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Meus irmãos, é uma declaração impactante. Já não são mais as minhas vontades que perduram, e sim a vontade de Cristo. Busco agora agradar a Deus, honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, adorá-lo em todo o tempo.
Por isso, mais uma vez, a palavra do Senhor nos diz: vivo pela fé no Filho de Deus. Isto exige entrega. Isto exige abnegação. Isto exige confiança. Isto exige seguir os passos de Jesus. E Ele nos capacita para tal, nos impulsionando a amá-lo, a obedecê-lo dia a dia. Porque a minha fé está nele e não em mim mesmo. Porque confio plenamente na obra que Cristo realizou na cruz. Estou crucificado com Cristo. Não anulo a graça de Cristo. A minha salvação é resultado da graça de Cristo. Não desprezo o que Cristo realizou na cruz por mim. Você compreende isto? Você entende isto? Da maravilhosa graça de Deus por você, por mim, por todos nós. O que tem prevalecido no seu coração? O que rege o seu coração? A sua vida? É a sua vontade? Ou a vontade de Deus? Isto é um bom indicador, meus irmãos, se estamos ou não em Cristo Jesus. Se fui crucificado ou não com Cristo. Que o Senhor então abra os nossos olhos, escancare o nosso coração e que afirmemos, sim, como o apóstolo Paulo afirmou aqui no texto que compartilhamos: estou crucificado, sim, com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, e Cristo não morreu em vão. Morreu por mim e por você. Dê então o passo da fé. Creia em Jesus. Confesse os seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus. E siga nesse tempo de peregrinação, olhando o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. O Senhor, então, te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? A tua palavra foi anunciada, Senhor, que ela tenha encontrado lugar em cada coração, e que a decisão diária de todos nós seja esta: viver tão somente
para Cristo. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser
usa-me, Senhor. Graça e paz, irmãos. Nós vamos ler em Provérbios 23, versículo 24, que diz: O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Os pais ensinam pelo exemplo mais do que por preceitos. Os pais são espelho dos filhos, mas para o espelho ser útil, precisa ter 3 características. Primeira, o espelho precisa estar limpo. Um espelho sujo não reflete a imagem. Se os pais não são exemplo para os filhos, não podem ensiná-los com eficácia. Não basta ensinar o caminho, é preciso ensinar no caminho. Antes dos pais inculcarem na mente dos filhos a verdade, é preciso que essa verdade reine no coração dos pais. Segunda, o espelho precisa estar iluminado. Um espelho na escuridão é inútil. Os pais precisam andar na luz se quiserem educar os filhos para a vida. A palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos passos. Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Os pais que são governados pela verdade das Escrituras criam seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e têm a alegria de vê-los florescer nos átrios de Deus. Terceira, o espelho precisa ser plano para não distorcer a imagem. Um espelho côncavo ou convexo sempre distorce a imagem. Assim também é a vida dos pais. Se tiverem uma vida desfocada e torta, refletirão a imagem distorcida. Os pais precisam ter a vida limpa, ter a luz da palavra, ter vida certa e lembrar sempre que seus filhos estão olhando para eles. Feliz Dia dos Pais. Esse é um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz que é um privilégio dado por Deus e a tarefa mais importante, que é a de ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Assim, vocês, andando na verdade, andando na palavra do Senhor, será um pai capacitado para transmitir para os seus filhos aquela vida cristã que nós tanto desejamos que os nossos filhos tenham. O pai justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. Provérbios 23, versículo 24. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua presença, pois Tu és soberano, Senhor. Tu és o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Senhor, que os pais, Senhor, da nossa igreja e todos os pais, Senhor, que Te buscam, possam saber o verdadeiro privilégio que Tu destes a cada um deles, Senhor, de ensinar aquilo que está escrito na Tua palavra para os seus filhos. Que eles possam andar segundo a Tua vontade, caminhar segundo o Teu propósito, que eles possam, Senhor, em seu dia, Senhor, em seu dia a dia, Te buscar, Te honrar, Te glorificar e ser verdadeiros exemplos para os seus filhos, para que seus filhos, Senhor, Te busquem, que possam refletir a Tua imagem, Senhor, por onde quer que eles possam andar. Fica conosco, nos guarda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do culto, depois das homenagens feitas aos pais. Bendizemos pela vida dos pais e pedimos ao Senhor também que abençoe cada um deles. E eu me incluo nisto também. Queremos agradecer a Deus, intercedendo pela família de oração, nosso irmão Adiel e família. Agradecendo também ao Senhor pelos nossos aniversariantes da semana que passou, nossos irmãos Adoniran e Nevinha. Queremos pedir que os irmãos estejam se cuidando
nesse período de pandemia. Estamos sendo guardados, protegidos, sustentados pelo Senhor e logo, logo estaremos retornando para as nossas atividades presenciais, se assim o Senhor permitir. E a nossa oração é que esta vacina venha. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te rendemos graças por tua palavra anunciada, que ela tenha encontrado lugar em cada mente, em cada coração, e que estejamos praticando as verdades do Senhor aqui apresentadas à luz da tua palavra. Queremos, Senhor, rogar pela família do mês, pedindo que tu estejas abençoando a vida do Adiel, sua esposa, seus filhos, cuidando deles, Senhor, da jornada diária. Nós te agradecemos pela vida do Adoniran, pela vida da irmã Nevinha, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido para o teu filho, para a tua filha. Queremos, Senhor, rogar a ti por toda essa situação que estamos vivendo nas nações, no nosso país e também no nosso estado e na nossa cidade. Esta pandemia, Senhor, que ela passe e que estejamos dia a dia bem firmados no Senhor. E que a vacina venha logo, Senhor. E que em breve, segundo o teu querer, estejamos retornando às nossas atividades presenciais na vida da igreja. Senhor querido, dá-nos da tua paz e da tua direção. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Ser com nossos irmãos que estão trabalhando, ó Pai, pedimos pelos desempregados que o Senhor abra as portas de trabalho. Que não falte, Senhor, o alimento diário, o sustento diário na vida, na casa dos nossos irmãos e irmãs. Pedimos, ó Deus amado, pelos irmãos enfermos, que em teu nome sejam curados, e aqueles que se encontram enlutados recebam, Senhor, do conforto, do consolo do Senhor. Abençoa-nos, proteja-nos. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a consolação do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.